capítulo de número 18 de Gênesis. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Livro de Gênesis, capítulo de número 18, versículo de número 14, nos diz assim a palavra de Deus: há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ao tempo determinado, daqui a 1 ano, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Amém? Amém. Podem tomar assento, queridos. Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, sua família e todos os congregados que estão sob a sua responsabilidade. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade e pedir aos irmãos que orem a favor da minha esposa. Ela não está muito bem de saúde, por isso a ausência dela aqui nesta noite. Quero agradecer a Deus, irmãos, pelas coisas boas que o Senhor, meu Deus, tem feito em minha vida. Agradecer também essa igreja em todos os cantos da terra. É uma certeza absoluta de que a igreja ora intercedendo pelos pastores, pelos pregadores, pelos obreiros e por todos os ungidos da parte do Senhor. Eu quero, irmãos, dizer aos irmãos que quero fazer menção de uma palavra que Deus colocou em meu coração e logo em seguida falar um pouquinho do meu testemunho. Eu estava em casa hoje o dia todo e comecei a ler a Bíblia e a procurar algo para nós meditar nessa noite. E o Senhor colocou fortemente uma palavra no meu coração. E eu tentei por vários caminhos sair fora desse negócio e partir para uma outra coisinha mais agradável, mais ajeitadinho. Mas, irmão, esse negócio de ajeitar não é certo não. Tá certo não, irmão. Quando Deus dá a mensagem, faz favor de falar a mensagem. Porque esse negócio de ficar ajeitando, irmão, dá um rolo tão grande. Não é verdade? Meus amados irmãos, esse texto que nós lemos, nós compreendemos aqui que a Bíblia diz que Abraão estava em um lugar e o calor era um calor de mais ou menos ao meio-dia, o sol calcicante. De repente Abraão olha e vê 3 anjos chegando. E ele disse: opa, eu nunca vi esses homens aqui. E Abraão foi adorar os 3 anjos. E quando ele estava adorando, a Bíblia diz que Abraão disse a eles que eles não deveriam sair sem antes receber o que Abraão teria para dar para eles. E a Bíblia diz que Abraão correu e preparou pão e pegou água em uma bacia para lavar os pés deles e tratou eles muito bem. E de repente eles perguntaram: aonde está Sara? E Abraão omitiu e disse: Sara está por aí. Só que lendo a Bíblia um pouco mais, eu descobri que Sara estava escondida. A Bíblia diz que atrás da cortina da tenda. Bendito Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que os anjos começaram a profetizar para Abraão. E Abraão estava, há muito tempo esperando cumprir uma promessa que Deus havia feito. E quando eu estava hoje em casa, Deus falou no meu coração: lá
onde você vai, tem muita gente que eu prometi muita coisa e ainda não cumpri. Mas diga para eles que eu sou o Senhor e que eu vou cumprir o que prometi. E eu comecei a ler esse texto e Deus começou a me revelar. Deus disse: no meu coração, alguma vez deixei de cumprir o que te prometi? E eu disse: não, Senhor. Tudo que o Senhor me falou, da forma como o Senhor falou, o Senhor cumpriu. E a Bíblia diz, irmãos, que Sara estava escondida, e quando Abraão recebeu a profecia de que ela haveria de ser mãe, a Bíblia diz que ela deu risada, zombando da profecia, não é? Irmão, tem crente que zomba de profecia. Acredita nisso, pastor? É verdade. Tem gente que ele é tão pequenininho e Deus fala tão poderoso com ele que ele fala: não é para mim. Não é eu não. Sabe por quê? Porque ele não vê nele capacidade. Ó, irmão, sabe por que Deus te prometeu? É porque você não vê em você capacidade. Porque Deus é quem vai te capacitar. E o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Irmão, eu prego o evangelho, às vezes as pessoas falam: eu não estou preparado para aceitar Jesus ainda. Irmão, não queira se preparar para aceitar Jesus não, porque é Ele quem vai te preparar para você servir a Ele. Se você vier preparadinho, do jeitinho que você imagina, não vai servir para Deus. Agora, quando você se desposar, você se limpar e falar: eis-me aqui, Senhor, usa-me, aí Ele vai falar: é com você que eu tenho negócio. Eu tenho negócio com você. Deus não quer ninguém preparadinho, irmão. Se não sabe o que ia acontecer, Deus ia nas melhores faculdades pegar os homens mais poderosos em letras, os homens mais formosos, mais bonitos, mais inteligentes. No entanto, Deus não fez nada disso. Olha quem Deus foi pegar: um cara que não sabia nem ler direito, irmão, e colocou aqui para dizer para você que Ele é Deus, Ele está no comando, Ele é Senhor de todas as coisas. Quero dizer uma coisa para você essa noite: não diga que Deus não vai cumprir a promessa na sua vida, porque Deus vai cumprir, e você vai ver que Ele é Deus. Você vai glorificar a Ele, você vai exaltar a Ele. Ah, pastor, mas é impossível, pastor, eu não tenho. Irmão, é do jeito que você está que Deus vai te dar vitória, e você vai ver que Ele é Deus. A Rafa falou uma coisa importante aqui essa noite, irmão. Ô Rafa, obrigado, viu, por Deus te usar. A Rafa disse: irmão, para mim receber a vitória, eu tive que passar pela luta. Bendito Deus, aleluia. É verdade. Irmão, se você não estiver lutando, você nunca vai ter vitória. Tá tudo bem com você, carro na garagem, casa boa, saúde boa. Você não precisa de Deus para nada. Até põe dificuldade para vir na igreja. Só vem na igreja quando dá certo, porque é tanta coisa para cuidar, tanto negócio. Mas aí Deus fala: peraí, eu preciso que você veja eu trabalhando na sua vida. E aí Deus aperta, Deus acurrala, Deus coloca numa situação difícil. Aí você procura ajuda do pastor, procura ajuda de um, procura ajuda de outro, e não acha. Aí Deus manifesta e te dá vitória, e você vê que Ele é Deus. Olha assim, Rafa. Desse jeitinho, né? Senhor é contigo, viu, Rafa? Por onde você passou, falou do nome do Senhor, diz o Senhor para você: vai Ele te elevar, vai Ele te colocar em posição, e saberás que Ele é Deus na sua vida. Aleluia.
dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido? Sabe o que ela falou? 94 anos de idade? É brincadeira. A vida inteira com Abraão aí, tal, e nada, e agora com 94 anos de idade vem falar que eu vou ser mãe? E eu estéril ainda? Uma velha estéril? Não vou ser mãe nunca. Eu no lugar de Sara dava risada também. Mas eu no seu lugar eu não dava risada não. É, irmão. Porque o meu Deus não brinca em serviço não, irmão. Quando ele promete, ele cumpre o que promete. É. Deus é tremendo, irmão. Ele quer fazer e ele quer que todo mundo veja que não é pelos seus méritos, não é pela sua capacidade, é porque ele está trabalhando na sua vida. Aleluia! Escute aí. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: em verdade que darei ainda a luz, sendo já velha? Aí os anjos disseram assim, ó. Olha o que o anjo diz: acaso alguma coisa difícil para Deus? Ei, tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Tem? Se for eu que te prometer, você está perdido, irmão. Mas ó, se Deus prometeu, fica tranquilo, na espera, na posição, porque na hora certa Deus vai te encher e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Vamos ver aqui o que diz Jeremias, capítulo de número 32 e o versículo de número 27, se eu não me engano, se não me falha a memória. Olha o que Deus diz para Jeremias. Depois que Deus chamou Jeremias e mandou ele comprar um campo. E ele foi lá e comprou um campo com as escrituras, com tudo direitinho, tudo bonitinho, legalizadinho. E aí Deus disse: agora eu vou mandar Nabucodonosor invadir Jerusalém, tomar Jerusalém, botar fogo em tudo, acabar com tudo. E aí Jeremias começou a chorar e disse: mas Senhor, que negócio é esse, Senhor? O que você vai fazer com o seu povo, Senhor? E Deus disse: eu sou Deus. Eu destruo para saber que eles estão em pecado e que precisam de conserto. Mas eu também sou Deus para devolver tudo de volta. E saber que eu também sou Deus para devolver. E aí Deus diz aqui para Jeremias, capítulo de número 32 e versículo 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Maravilha, Deus! Ei, Deus criou você. E a sua genética não tem nenhuma igual. Ninguém é igual a você. Você é única, é exclusiva. Você é perfeita. Deus te fez com todas as coisas no lugar. Deus não fez ninguém igual a você. Pode ser parecidazinha, mas igual não existe. E olha que tem bilhões e bilhões de pessoas no mundo, mas ninguém é igual. Todos é diferente. Sabe por quê? Porque o meu Deus é o Deus da humanidade. Ele é capaz, Ele é Senhor. Ele tem o controle de tudo na mão. Ele não mistura as coisas. Ele escolhe, separa. Ele faz eleito. Ele é Senhor de todas as coisas. Aleluia! Ele é o Deus da humanidade. Ele é o Deus que faz a ferida e o Deus que cura a ferida. Mas olha aí,
Vamos um pouquinho além. Vamos lá, Lucas. Lucas, capítulo de número 1. E o versículo de número 37. Bendito Deus. Lucas, capítulo de número 1, versículo 37. Pois para Deus nada é impossível. Como é que é isso? É assim, ó. O anjo aparece para Maria e diz para ela: Maria, bendita és tu entre as mulheres. Maria já ficou meia cabreira já. Maria era uma moça virgem. Maria era uma moça que estava esperando José, o dia do casamento, para se casar com José. Aí aparece um cara falando uma coisinha dessa, é gracinha. Maria já ficou meia cabreira. Se você ler, você vai perceber. Bendito Deus. Mas aí o anjo vai conversando com Maria. Olha só, verso de número 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém ela, olha só, porém ela se perturbou muito com essas palavras. Ela disse: que negócio é esse? Que saudação é essa? Vai para lá, rapaz. Mas olha só, ela não tinha percebido ainda que era um anjo. Escute aí. E considerava que saudação seria essa. Mas olha só, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Aí ela começou a perceber que o negócio era mais sério. Ela disse: opa, esse cabra não é dessa terra não, ele vem de outro lugar. Escute aí. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele está no trono até hoje, meu irmão. E ninguém tira ele do trono. Ele é Senhor do trono, ele é Deus, ele é o Senhor Todo-Poderoso. Se você for adorar ele, você pode adorar assim, ó: o Senhor que está no trono, eu te adoro, eu bendigo o seu santo nome. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e poder do Altíssimo, e te cobrirá com a sua sombra, pois por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Irmã, vamos falar um pouquinho desse negócio aqui. Eu prometo aos irmãos que já eu falo um pouquinho do meu testemunho. Mas ó, vamos entender esse negócio. Uma virgem está num lugar, de repente chega um varão e começa a elogiar ela. Ela, lógico, sentindo que aquele elogio não era muito bem-vindo, porque ela era uma moça prometida para um homem.
E naquela época se respeitava muito isso. Hoje já não se respeita tanto, não é? Hoje o negócio banalizou. Mas naquela época se respeitava muito isso. Tanto é que quando José descobriu que Maria estava grávida, ele falou: eu vou largar essa mulher. Essa mulher aí não presta não. Como é que pode essa mulher virgem estar preparada para mim, agora parece barriguda, parece grávida? Esse negócio está errado. Se não fosse o anjo aparecer para ele em sonho e dizer: ó, José, não maltrate a Maria, porque o que está nela é obra do Espírito Santo de Deus. Ele tinha largado ela, irmão. E eu no lugar dele largava também. E qualquer homem largaria. E o homem que dizia: eu não largo, é porque tem alguma coisa errada, não é? Mas escute aí, aparece o cabo fazendo gracinha. Maria disse: opa, esse negócio está errado. Eu não posso dar confiança para outro homem, eu sou prometida para José. Meu negócio é com José. A família de José já sabe que eu sou preparado para ele. A minha família já sabe. E agora vem esse cara falando gracinha. Mas aí o cara começa a aprofundar no assunto. E o cara começa a revelar que ele não é desse planeta. E Maria percebe que aquelas palavras não era comum na boca das pessoas, dos seres humanos normal. Quando ela percebe que é o anjo que está falando com ela, irmãos, eu quero imaginar você, mulher, na sua casa lavando louça, e de repente chega uma pessoa e começa a conversar com você, e você começa a perceber que aquela pessoa é um anjo, foi Deus que enviou. Mas pastor, isso pode acontecer? Pode, porque irmão, deixa eu te falar um negócio para você. Sabe o que os anjos estão fazendo lá no céu? Eles estão dizendo assim, ó, santo, santo, santo. E aí Deus fala assim: ô anjo Gabriel, vem aqui, rapaz, vem aqui. Ô anjo Gabriel, vai lá na congregação e leva uma bênção para Rafa. E aí o anjo sai de lá e vem aqui e entrega a bênção para Rafa. Eles, os anjos, eles estão a nosso serviço. Ele pode ir na sua casa sim, ele pode ir no seu trabalho sim, ele pode ir sim, lá onde você está dizendo que Jesus é bom. Sabe por quê? Porque ele está ao trabalho nosso, ele está para te abençoar, ele está para trazer a bênção para você. Aleluia, Deus. Foi isso que aconteceu com Abraão. Aleluia. Foi isso que aconteceu com Maria. Há casos que Deus vem pessoalmente. Pastor, que negócio é esse? Pastor, o senhor pode provar isso? Posso. Vocês se lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Joga esses cabas na fornalha de fogo ardente, aquece ela 7 vezes mais. A Bíblia diz que os soldados que jogaram Abednego e os outros 2 colegas dentro da fornalha caíram mortos, de tão quente que estava a fornalha. Bendito Deus. E o rei falou: agora eu quero ver. Ó, o inimigo está falando para você essa noite: agora eu quero ver. Bendito Deus. Agora eu quero ver como é que ela vai se sair, como é que ele vai se sair. Bendito Deus. Mas o Senhor está dizendo para você assim, ó, com essas palavras: se o anjo não der jeito, eu vou pessoalmente. Eu vou pessoalmente. Aleluia. Eu vou pessoalmente. Passou um tempinho, o rei falou: vai lá ver como é que está lá na fornalha, porque Sadraque, Mesaque e Abednego devem ter virado um pozinho. E o soldado chegou lá e ó, abriu a porta. Sabe o que aconteceu? Não tinha 3 lá dentro não, tinha 4. E a Bíblia diz que eles passeavam dentro da fornalha, ó, pra lá e pra cá, ó. Passeava na fornalha, pra lá e pra cá. Deixa eu te falar um negócio. Deus manda te dizer que você
você vai passear em cima do seu problema, em cima da sua dificuldade. Ele vai te dar graça, ele vai te encher, e você vai saber que ele é Deus. Aleluia, Deus. Você vai passear. Você vai passear. Para desse negócio de falar que o seu problema é grande. Para de falar que a sua dificuldade é grande. Começa a falar que Deus é grande. Deus é grande, Ele é Senhor. Ele vai me dar vitória, Ele vai me dar vitória, Ele vai me dar vitória. Para de engrandecer o diabo. Para de falar que o diabo está te perseguindo. Diga que o Senhor está contigo e que vai te dar vitória. Aleluia. Porque, irmão, tem crente que ele só conta a derrota. Misericórdia, meu irmão. É verdade. Glória a Deus. Ô, pastor. Bendito Deus. Eita, Deus. Olha aí. Aleluia. Aleluia. Bendito Deus. Mas o meu Deus é um Deus de vitória, pastor. Ele vai me dar vitória. Ele é Senhor da minha vida. Foi Ele que me chamou. Eu não estou aqui à toa não, meu irmão. Eu não vim aqui à toa não. Eu não estou servindo a Jesus à toa não. Foi Ele que me chamou. É Ele que me capacitou. Foi Ele que me deu esta palavra para falar para você essa noite que Ele é Deus da sua vida e que Ele vai te dar vitória. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus é o Deus do impossível. Sabe aquele negócio que você não aguenta mais? Que você bota de lado assim e fala, não quero nem ver mais. Deus fala, não, pega esse negócio aí, porque isso aí vai ser um degrau para você subir. É, irmão, esses dias eu ouvi uma palavra e o cara disse assim, ó, os meus amigos, eles podem me promover, mas os meus inimigos, eles me fazem exaltar. E eu comecei a pensar, como é que é isso? Aí eu fui ver, lembrar do que aconteceu com Davi, irmão. Davi, ele tinha uns amigos que falavam, nossa, como esse menino toca, nossa, como esse menino é uma bênção, e falava para todo mundo que Davi era uma bênção. E Davi matou um leão e todo mundo falou. E Davi foi lá e matou um urso e todo mundo falou. Nossa, Davi era uma bênção. Mas um dia, irmão, Deus disse, eu preciso elevar Davi, eu preciso engrandecer Davi. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar um inimigo feroz na vida de Davi. Quando você pegar um inimigo feroz, não sai correndo não, irmão. A tua vitória está aí. A tua vitória está aí. Aleluia, Deus. Convoca Deus, chama Deus, diga para Ele, Senhor, até agora eu fui, Senhor, com as minhas forças, mas agora, Senhor, o inimigo é grande, o inimigo é grande, eu não posso, Senhor. Ele está vindo a mim, Senhor, com varão, com escudo, com flecha. Ele está vindo a mim, Senhor, com toda a força que Ele tem quase 3 metros de altura, Senhor. Mas aí você vai dizer assim, ó, ô gigante, você está vindo a mim com as suas forças, mas eu vou a ti em nome do Deus de Israel, em quem você está contendo. E aí você vai ver o milagre acontecer. Aí você vai ver o milagre acontecer. Mas, irmão, tem crente que por qualquer coisinha ele larga, irmão. Eu costumo contar um negócio, eu digo assim, ó, o crente é assim, irmão, ele vai indo, e Deus fala, eu vou dar vitória para ele, eu vou dar vitória. Se ele não recuar, eu vou dar vitória. Se ele não recuar, eu vou abrir o mar vermelho, ele não vai morrer afogado. E aí o crente vai indo, irmão, vai indo, e a pontinha do pé vai chegando, e aí o crente fala, não vou mais não, perdeu a bênção, meu irmão. Vai em frente, meu irmão, porque o Deus que está contigo, Ele não vai te desapontar. Aleluia, glória a Deus. Maravilha! Aleluia, aleluia! Em 1996, eu trabalhava numa empresa de ônibus.
essas empresas que faz turismo, essas empresas que faz linha de Mercedes-Benz, faz linha da Volkswagen, da Scania, inclusive eu fazia linha dessas empresas. Eu trabalhava numa empresa chamada Breda. Eu ficava com o ônibus em casa. Eu trabalhava às 4 da manhã até às 7 da manhã, depois eu ia para casa, descansava um pouco. Aí eu trabalhava das 11 da manhã até às 15h30. Às 15h30 eu estava em casa descansando de novo. E aí eu ia às 20 horas, levando o pessoal que pegava às 22 e já trazia o pessoal que largava às 22. Chegava em casa por volta de meia-noite um pouquinho, dormia um pouquinho, levantava às 3h30 para ir trabalhar novamente. Essa era a minha rotina. Isso era meu dia a dia, com folga todos os domingos. Um dia eu cheguei na garagem para fazer limpeza no ônibus. E quando eu entrei na garagem, tinha vários colegas. Eu percebi que o meu chefe estava chorando. E o meu chefe, ele era muito amigo da gente, muito companheiro. Eu fui querer saber por que ele estava chorando. Em 1996, ele disse para mim assim: Ailton, eu estou com um problema sério. Eu disse: o que é? Ele disse: o meu pai está no hospital Dante Pazanetti, vai fazer uma cirurgia do coração. Irmão, hoje fazer uma cirurgia do coração, a coisa é mais light, porque a ciência aumentou os seus conhecimentos. Então hoje fazer uma cirurgia do coração já é uma coisa mais simples. Mas em 96 fazer uma cirurgia do coração é terrível. Eu disse: e aí, por que o senhor está chorando? Ele disse: olha, por 2 motivos. Primeiro, eu estou com medo do meu pai morrer no centro cirúrgico. Segundo, eu estou precisando de um monte de doador de sangue. O hospital me pediu 20 doadores de sangue. Eu disse: isso aí, o senhor não pode tirar esse problema da sua cabeça que eu vou resolver. O senhor me empresta a perua da empresa? Eu disse: empresta. E eu peguei um papel, uma caneta e saí perguntando para os colegas: vamos no hospital doar sangue para o pai do fulano? Vamos. E eu fiz uma relação de 10 pessoas, incluindo eu. Pegamos a perua e fomos doar sangue no hospital Dante Pazanetti. Escute aí. Antes disso, quando eu tinha 18 anos de idade, eu cansei de estar na minha casa num domingo de manhã. Meu pai era presbítero da igreja. A Santa Ceia no domingo era às 2 horas da tarde. Eu cansei de ver papai bater na mamãe 10 horas da manhã e 2 horas da tarde para a igreja tomar Santa Ceia. Sentava no púlpito da igreja, tomava Santa Ceia como se nada tivesse acontecido. Eu via aquilo, eu falava: eu não vou ser crente nunca. Eu cansei, eu e meu irmão mais velho, cansamos de tirar a faca da mão do meu pai porque ele queria matar a mamãe. E era presbítero da igreja. Eu peguei uma raiva tão grande de crente, irmão, que eu não podia ver crente na rua. As irmãs iam na segunda-feira, terça-feira de manhã, e sempre pegavam um dia para ir visitar a mamãe. Fazia a consagração de manhã na igreja e saía da consagração e ia visitar alguém. E às vezes elas iam visitar a mamãe. Quando ela chegava e tocava a campainha e falava: dona irmã Hortência, eu falava: ei, chegou essas irmãs para encher a paciência. Eu falava. Quando ela subia e ia na cozinha, eu pegava o meu pão e meu copo de leite, corria e entrava no meu quarto e me escondia. A irmã Isabel, que hoje é falecida, dorme no Senhor, ela profetizava lá da cozinha. Ela dizia assim: hoje você está se escondendo, mas um dia o Senhor vai te achar, porque Ele tem uma obra contigo. Aleluia. Eu dizia: a irmã Isabel está doida, essa velhinha é doida. Escute aí. Minha esposa era macumbeira, daquelas macumbeiras que rodava o peão assim, ó. Um dia ela foi na macumba, chegou lá, sabe o que aconteceu? A mulher, dona do centro, falou: mulher, se eu fosse você, antes de você receber esses guias que estão querendo posar em você, eu ia procurar uma igreja. Ela veio falar comigo, eu disse: é? Pois então vá para a igreja, porque eu não vou. E minha esposa começou a frequentar a igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Jardim Maia.
Bendito Deus. Jesus salvou ela, batizou com o Espírito Santo, encheu da graça. Aleluia. Chegou em casa, parecia uma pipoca falando em língua. Eu disse: oxe, que negócio é esse? Ela disse: você precisa ver, sapateando. Eu disse: olha, que bênção. Bendito Deus. Vamos para a igreja. Eu disse: vou não. Era nada com crente. Deus revelou para minha filha mais velha que alguma coisa ia acontecer comigo, mas não revelou o que era. Minha filha foi e contou para minha esposa. Passou 6 meses, ocorreu esse fato lá na empresa, e nós fomos doar sangue. Nessa doação de sangue, eu descobri que eu tinha o vírus do HIV. Mostra aí a primeira folha. Bendito. Olha só, não estou falando coisa de mim não, viu? Tem como apagar a luz aqui, meus filhos? Só essa aqui? Eita, rapaz, mas são uns obreiros abençoados. Jesus amado. Olha, deixa eu ver aqui onde está positivo aqui. Olha, ó, positivo, tá vendo? Olha lá, positivo. Pode passar a outra. Esse foi o primeiro exame que eu fiz. Esse foi o segundo, ó. Tá vendo aqui, ó, positivo. Segundo exame. Pode passar o terceiro. Esse foi o terceiro exame que eu fiz. Tá vendo aqui? Terceiro exame. Por que isso? Essa senhora que contou o testemunho, que ela sabe que ela trabalha na área medicinal. Nenhum hospital pode dar um exame para uma pessoa e dizer: você está com AIDS, e mandar embora para casa. Tem que, no mínimo, 3 exames. Além disso, uma entrevista. Quando eu fiz o primeiro exame, fizeram uma entrevista comigo dizendo: o senhor por acaso já teve contato com homossexual? Eu disse: não. O senhor já usou drogas injetáveis na sua veia? Eu disse: não. O senhor já fez transfusão de sangue? Não. O senhor por acaso já tomou droga injetável na veia? Não. O senhor já fez alguma cirurgia grave na boca, nos dentes? Não. O senhor já teve contato com alguma mulher que não seja sua esposa em casa? Eu disse: sim. O senhor usava preservativo? Eu disse: não. Aí a psicóloga disse para mim assim: seu Ailton, nós fizemos o primeiro exame no senhor, e o primeiro exame está constando que o senhor tem o vírus do HIV. Agora nós fizemos essa entrevista com o senhor, e a entrevista está dizendo que o senhor é uma pessoa do risco. Nós queremos fazer o segundo exame. Tiraram o sangue da minha veia novamente e fizeram o segundo exame que você viu aí. Constou positivo. Seu Ailton, nós podemos fazer o terceiro exame? Eu disse: pode. Só, irmãos, que esse pote não foi um pote assim. Foi um pote com lágrimas. Porque eu tenho 4 filhos. Eu tenho um menino e 3 moças, que na época a mais nova tinha 2 anos de idade, a mais velha tinha 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade. Então veja que a situação era grave. A minha esposa, uma mulher honesta, uma mulher direita, uma mulher séria, e eu, pervertido. Quando eu falei pode, eu já falei, já entrando em desespero, já esperando uma solução contrária do que eu estava pensando. Tiraram o sangue da minha veia e fizeram o terceiro exame. E a médica me chamou, entregou os exames, entregou uma guia. Mostra a guia aí. É o próximo. Está vendo aí, ó? É uma guia de encaminhamento da ProSangue, que administra o sangue de São Paulo. Ainda é ProSangue? É ainda, né? É uma das empresas, né? Porque tem mais, né? Tá vendo? Baixa um pouquinho mais só para o povo ler. Isso. Aí acho que dá para ler, né? Tá vendo lá? O encaminhamento para o infectomologista do meu convênio, para o senhor Ailton Vicente de Souza, 16/10/97. Ou seja, está aqui os seus exames, está aqui essa guia de encaminhamento para o seu convênio, vai fazer o tratamento para lá, se vira. Mais ou menos isso. E eu saí com esses documentos lá do Ibirapuera para vir para São Caetano do Sul, que é a empresa que eu trabalhava em São Caetano, dirigindo o ônibus e chorando.
E o inimigo falando, acaba com tudo, rapaz. Será que você não vê que não tem mais jeito para você? Destrói tudo, rapaz. Como é que você vai falar para o seu pai? Como é que você vai falar para sua mãe? Como é que você vai falar para sua esposa? E os seus filhos? Você não sabe que AIDS não tem cura? Cazuza morreu faz um tempo aí, ó, faz 2, 3 anos que Cazuza morreu. Cazuza tinha muito dinheiro. Cazuza foi lá para os Estados Unidos e tirou todo o sangue do corpo dele, colocou um sangue novo. Chegou aqui no Brasil e ele disse: ei, eu não tenho mais o bichinho da peste, que era AIDS. Passou 6 meses, ele fez os exames e ainda estava com vírus do HIV. E morreu com ele. Bendito Deus. Imagina o que eu estava vivendo. Imagina como é que estava a minha cabeça. Eu comecei a viver com isso. Eu cheguei em casa chorando. Minha esposa disse: o que está acontecendo? Eu disse: nada. Eu acho que a empresa vai me mandar embora. Comecei a colocar mentira em tudo que eu falava, porque eu tinha vergonha de falar para minha esposa que eu estava com AIDS, que tinha pegado as mulheres. É Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Bendito é o nome de Jesus, aleluia. Deus fiel. Mas escute aí. Eu passei 1 ano e 6 meses com esses documentos dentro do ônibus, e ouvindo Satanás falar na minha cabeça que eu tinha que me destruir, que eu tinha que jogar esse ônibus na ribanceira e matar todo mundo e acabar com tudo. Mas eu cansei de ouvir uma voz que eu nunca havia ouvido a ela, que falava no meu coração. Uma voz forte, irmão, porque o diabo ele tem poder para falar na sua mente, no seu ouvido, mas no coração. Quando você ouvir uma voz no coração, saiba que é Deus, porque só Ele tem acesso ao seu coração. E uma voz falava comigo assim: eu tenho uma obra contigo, eu tenho uma obra contigo, eu tenho uma obra contigo, eu tenho uma obra contigo. Um dia, irmãos, eu parei o ônibus na porta de casa. Quando eu desci, aquela voz falou no meu coração: pega os seus exames e mostra para sua esposa. 1 ano e 6 meses eu entrava e saía dentro da minha casa. Escute aí. Não falava com a minha esposa, não falava com os meus filhos, não almoçava e nem jantava dentro de casa. Não bebia água porque eu tinha medo de eu beber água e alguém pegar o meu copo e pegar AIDS. Porque em 96 o conceito era esse. Não tinha o ensinamento que tem hoje, que AIDS, hoje, irmão, você pode beijar um aidético, viu? Quando você é crente beijar um aidético, você vai dizer para ele: eu te amo, Jesus Cristo te ama. Bendito Deus. Na minha época não tinha nada disso, irmão. Quem tinha AIDS estava condenado à morte. O coquetel que eu tomava era 22 comprimidos de 8 em 8 horas. Eu enchia a mão assim, de comprimido, jogava na boca de 4 em 4 e jogava água. Passou-se 6 meses tomando comprimido. Eu precisei ir lá na estação Santa Cruz do metrô fazer uns exames, e eu não podia sair de casa porque eu estava com diarreia inconstante, por causa do medicamento que era forte demais. Para me levar lá no hospital, tinham que comprar fralda e colocar em mim. Bendito Deus. Mas como receber vitória se tudo estiver bem? Como ver Deus operar o impossível se tudo está bem? Grande Deus. Não é assim? Quando eu mostrei os documentos para minha esposa pegou os documentos na noite: o que é isso aqui? Eu disse: leia e você vai saber. Ela disse: você sabe que eu não sei ler muito bem, e esses códigos de hospital, eu não entendo disso aqui. Eu disse: esses exames que estão nas suas mãos, está dizendo que eu tenho o vírus do HIV, eu não sou digno de viver, eu preciso morrer. Falei isso e fui entrando para dentro de casa. Ela me pegou pelo braço e disse: vem aqui. Se você tem o vírus do HIV, eu também tenho. Mas eu quero te apresentar Jesus. Porque lá na igreja
igreja onde eu estou, Jesus cura câncer. Lá na igreja onde eu estou, Jesus cura gripe. Jesus cura todo tipo de enfermidade. Jesus batiza com o Espírito Santo. Lá Jesus salva as almas. Jesus está preparando o povo para ir morar no céu. Eu disse para ela assim, ó, se esse Jesus que você está me apresentando me deu uma oportunidade de vida, eu prometo servir a Ele pro resto da minha vida. Aleluia. Falei isso e entrei para dentro de casa chorando. A partir daí eu comecei a ir para a igreja. Só que eu ia para a igreja assim, eu sentava lá naquele último banquinho, porque o pastor da igreja era muito conhecido da família. Ele me conhecia desde criança. Quando ele me via lá na igreja, ele falava: Ailton, tudo bem, meu filho? Eu levantava e ia para casa, com raiva, com vergonha. Mas um dia, irmão, de domingo, minha esposa disse: é festividade das irmãs. Eu disse: quem que vem? Ah, vai vir um pastor lá de Osasco, diz que ele prega. Eu disse: vou lá ver. E eu fui. Jesus é tremendo, irmão. Você é durão? É nada, irmão. Se Jesus botar a mãozão assim, ó, você vem e vai ver que é uma beleza assim, ó. Irmão, com Jesus não tem ninguém durão não, irmão. Eu sentei lá no meu banquinho lá e fiquei bem quietinho. E aí o pregador começou a se apresentar. Eu disse: olha, esse homem fala bonito. E aí ele começou a pregar, e prega, e prega, e prega. E a mensagem dele era só Jesus, 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 Jesus. E eu comecei a chorar, molhei meu lenço, comecei a usar a camisa. E começou, sabe, irmão, aquelas palavras que o pregador falava, ela entrava em mim, mas não entrava pelo ouvido, não. Entrava nos poros assim, ó, entrava por todo jeito assim em mim, ó. Eu disse: eita, que negócio tremendo. Glória a Deus, aleluia. Quando chegou no meio da mensagem, Aleluia. o pregador falou: irmão, o Espírito Santo de Deus fechou a torneira. Eu disse: acho que negócio aí tá tão bom. Ele disse: sabe por quê? Porque o Espírito Santo falou que enquanto eu não fizer o apelo, ele não me dá o resto da mensagem. Quem quer aceitar Jesus como Salvador, eu saí de lá correndo e vim e joguei aqui, ó. Eu disse: eu quero. A minha mãe veio e pulou em cima, minha esposa veio e pulou em cima, e fizemos um monte de gente aqui, ó. Aceitei Jesus como meu Salvador. Aleluia, Deus. Levantei, olhei pro pastor Joaquim e disse: pastor, tem um negócio comigo, hein? Quando eu resolvo uma coisa, está resolvida. Eu sou crente de verdade, viu? Pode contar comigo. Quando foi no outro culto, eu já estava trabalhando como obreiro. Pastor, tem problema se eu for em outros cultos? Ele disse: não, por quê? Eu disse: porque aqui só tem terça, quinta e domingo. E segunda, pastor? Quero ir para a igreja e quarta, pastor. Ele disse: não tem problema não, pode ir. Eu ia na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sexta-feira à noite, onde é que vai ter vigília? Vai ter uma vigília em tal lugar. Tô lá, vou lá na vigília. Vou na vigília. Sabe por quê? Porque eu li esse versículo aqui, ó: para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Aleluia. Eu vou ser curado. Eu vou ser curado. Eu coloquei esse propósito no meu coração. Um dia, irmão, depois de muitas vigílias, inclusive lá no Belenzinho tinha uma vigília abençoada. Pastor José Carlos que dirigia a vigília lá. Hoje ele é pastor da Praça da Sé. Só que vigília naquela época era vigília. Nós ia para a vigília, chegava lá 11 horas da noite, 11h30 entrava para o templo, meia-noite de joelho. Orava de meia-noite até as 2 da manhã. 2 horas de oração, de choro, de língua estranha. 2 horas o pastor levantava a igreja. Para quê? Para a gente ir no banheiro, cantava um hino, né? Lia um versículo. 3 horas da manhã, joelho de novo. E até às 5 da manhã. 5 horas da manhã o pastor levantava, dava o microfone para um pregador e pregava até às 6. 6 horas nós íamos embora, cheio. Saía da igreja, saía assim, ó. O diabo falava: o quê? Tá vendo crente aí, sai embora. Oxe, irmão, crente cheio do Espírito Santo
tô tirando corda volta. Aleluia. Não, ele cai fora, irmão, porque ele sabe que a hora que você falar, sai, ele tem que sair. Aleluia. Escuta aí. Um dia, eu estava lá no Belém numa vigília. Aí o pastor, 2 horas da manhã, levantou a igreja. E ele pegou o microfone e botou assim, ó, e começou a andar no púlpito da igreja assim, ó. Ele ficou uns 5 minutos andando assim, ó. O púlpito do Belém é bem grandão, né, irmãos? Ele andava assim, ó, bem quietinho, não falava nada, com o microfone para trás assim, ó. Ficou uns 5 minutos assim. Aí de repente ele chegou aqui e disse: irmãos, Deus está me revelando algo tremendo aqui esta madrugada. Deus está me revelando que aqui no nosso meio, apontou o dedo bem onde eu estava assim, ó. Tem um jovem senhor com seu sangue contaminado, mas Deus me mostra agora um anjo saindo do céu, com uma botija de sangue nas mãos, e está trocando o sangue desse irmão embora. Receba sangue novo agora, receba sangue novo agora. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Ele disse mais: assim te diz o Senhor, a partir de hoje o teu sangue é limpo como o sangue de um cordeiro. Te diz mais o Senhor: fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. O meu choro mudou. Agora eu comecei a chorar, mas era de alegria, já não era mais de tristeza. Aquele choro, eu joguei tudo no lixo. Eu troquei o meu choro por um choro alegre, um choro cheio da graça de Deus. Mas ó, escuta aí pra você ver como é que a gente perde a bênção rapidinho. Como é que é, pastor? Verdade, Deus. Por exemplo, você está aqui hoje e está dizendo: eu acho que Deus está falando comigo, não é? Aí vem uma irmã muito íntima sua e fala que nada. Isso aí sempre acontece aqui. Deus sempre fala assim, não liga para isso não. E aí vem outro e fala que é que você não veio sábado passado. Sábado passado foi que Deus falou. Hoje não está falando muito não. E aí vai te entristecendo lá dentro, né? Não é, pastor? E aí você vai falando, realmente não é Deus não. Dentro de você, por quê? Porque o que o inimigo quer é isso, te entristecer. E eu fiquei das 2 da manhã, a hora que eu recebi a profecia, até as 6 da manhã lá na igreja. Eu não podia ir embora, eu precisava do ônibus para ir embora. Em 97, o ônibus só começava a circular às 5h30 da manhã. Fala em ônibus, eu sou motorista e estou desempregado, viu, irmão? Se alguém tiver uma vaga de motorista aí, me ajude, viu? Amém? Desculpa aí, meu pastor. Utilidade pública. Irmã,